E aí, caros, aqui fala Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas, e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao que fizemos no vídeo anterior. Você pode encontrar a playlist, o que foi feito até o momento, nos cards que vão passando. No final do vídeo também aparecem algumas dicas em que, em geral, aparece a playlist, e também na descrição do vídeo, onde também geralmente você poderá encontrar um link para a playlist. Como nós fizemos ele retornar um to-do, que já é o to-do alterado, nós vamos atualizar nossa própria variável edited to-do com o retorno dele. Ok, e como nós mudamos aqui o nome do método, provavelmente, aliás, nós não tínhamos colocado ele aqui ainda, então nós vamos colocar um arroba onClick. É assim que você cria uma chamada para um clique de um método, você apenas cola aqui o método, então esse onClick vai chamar aquele método. E pronto, ao clicar no botão, ele já vai fazer o quê? Vai verificar se o to-do não for nulo, ele vai fazer o update que nós criamos no nosso serviço e já vai também atualizar a própria variável com os dados do nosso to-do atualizado. Vai que o banco modifica alguma coisa, né? Então, é isso aí. Por hora, a gente pode salvar aqui e nós já podemos passar para codificar aqui o comportamento dessa tela aqui, da nossa tela de lista de tarefas, né? Começando a olhar aqui de cima para baixo, nós já temos um botão aqui que provavelmente nós vamos precisar codificar. Então, por esse motivo, nós já vamos criar aqui o onClick dele, que a ideia é que ele vai recarregar a nossa lista, e ele colocou errado aqui. Nós vamos começar chamando aqui um método chamado getActiveToDos, que eu já vou colocar ele como async, porque eu já sei o sufixo async, porque eu já sei que ele vai precisar ser assíncrono. Então nós vamos copiar aqui, que nós vamos criar esse método. Aliás, nós vamos primeiro criar nossa área de código aqui, @code, e vamos... Ele pode ser privado, viu? Já que ele vai ser utilizado só dentro da própria página. Private task async aqui, no início, porque eu já sei que esse método vai precisar ser async. Eu vou colar aqui o nome dele. Pronto, e é esse método que aquele botão vai chamar. Ele está marcando aqui porque eu disse que o método é assíncrono, mas eu não estou fazendo uso de nada async aqui dentro. Mas o que esse método vai fazer é apenas chamar. Nós vamos ter que injetar aqui também nosso serviço, então vamos fazer a mesma coisa. Aqui embaixo nós vamos chamar o inject. Não sei se ele... Interessante é que ele já dá uma ajudada aí. A gente vai chamar o nosso to-do service. Vamos colocar aqui com letra minúscula apenas para diferenciar. To-do service. Então nós já injetamos ele nessa variável aqui, chamada to-do service, mas ele está dando um erro que eu teria que fazer um import de novo, o using de novo. Então vamos fazer novamente aqui do nosso namespace, né? Using to-do list service. Bom, dessa maneira ele já entendeu que existe. Nós vamos voltar aqui para o nosso botão e o que nós vamos fazer é só chamar o nosso to-do service. Lembra que nós criamos um método getActiveToDos assim, que é por isso que eu já sabia que esse método ia ser assíncrono, porque eu ia ter que fazer essa chamada ao método assíncrono que nós tínhamos criado. Porém, a gente vai ter que preencher, isso aqui vai retornar uma lista de to-dos, e a gente vai ter que preencher uma variável, que inclusive nós vamos precisar dessa variável para preencher nossa tabela. Então nós vamos ter que criar aqui uma variável, pode ser private também, private, que é uma lista de to-dos. Ele está sabendo que existe to-do, porque eu coloquei os models lá no imports, como você já viu. Vou chamar aqui de to-dos com letra minúscula mesmo. Só que eu quero que ele seja nullable, e aí ele retira a reclamação aqui dos nullables. E eu vou preencher ela, simplesmente preencher a minha variável, a variável que eu acabei de criar, aqui, com o retorno do getActiveToDos async. Então, digamos que esse botão aqui, já finalizamos a primeira parte, e nós criamos uma variável chamada toDos, então nós vamos utilizar ela para preencher essa lista aqui, para preencher essa tabela, desculpa. Então, como nós já tínhamos feito, vamos fazer aqui o nosso for each, nosso loop, para cada to-do em toDos. O que é toDos? É a variável que nós criamos lá embaixo, né? Eu vou aqui
colocar um TR nessa tabela. Vou fazer aqui um pouquinho para cá para facilitar. Só que aqui tem um problema, ele está marcando, como eu marquei essa variável como no Able, ele está dizendo que, com essa sublinhando aqui, que vai dar um erro se essa variável for nula. Então ele já está me dando uma advertência que pode dar um erro, que essa variável pode ser nula. Então nós já vamos até evitar que esse problema ocorra. Aqui nessa parte, nós só vamos mostrar essa tabela se o nosso to-dos, nossa variável, for diferente de nulo. Então isso já resolveu aquele problema. E também eu só vou querer mostrar essa tabela se houver algum to-do. Então, se todos.n, eu posso usar o operador n, que significa, eu estou perguntando, tem algum aí? Então é isso que eu estou perguntando aqui. Então eu vou iniciar aqui e vou colocar toda essa tabela dentro dessa condição que eu fiz aí. Inclusive eu vou até selecionar a tabela toda aqui para eu dar uma indentação, para ficar mais fácil entender. Então ela ficou dentro aqui dessa condição. E veja que ele tirou aqui, ó, o erro, porque ele já sabe que eu estou impondo uma condição aqui em cima que eu só mostro isso se to-do não for nulo, né? Então ele até tirou. Então, o título nós vamos preencher com o nosso to-do.title, é bem simples, não temos o que mexer muito nisso aí. A prioridade, nós vamos por hora preencher de maneira bem simples com o nosso to-do.priority. Esse input checkbox aqui, nós vamos fazer um bind com o campo done do nosso to-do. Então nós vamos dizer que a propriedade checked dele é igual ao nosso to-do.done. Então se for done, ele está checado, senão ele não está. E aqui essa data, a gente vai colocar a data que foi finalizado o to-do. Então, por hora nós vamos colocar só assim, nós ainda vamos aperfeiçoar mais, né? Então, to-do.donedate, né? A gente ainda vai formatar direitinho isso aí. E eu acredito que já deu para a gente mostrar alguma coisa. Deixa eu ver se dá para compilar aqui, eu vou salvar tudo, para que a gente não fique direto codificando sem mostrar nada, né? Então a gente vai aqui dar um .NET Build para ver se ele vai dar algum erro. Outra coisa que eu esqueci é que nós criamos aqui esse parágrafo, nenhuma tarefa listada. É o else. Nós vamos fazer com que ele seja o else dessa condição. Se to-do for diferente de nulo, e houver algum to-do, mas caso contrário, então né, ele vai ser o else aqui dessa condição. Então, else, né? Então, o else dessa condição vai ser isso aqui. Ele vai mostrar, no lugar de mostrar a tabela, ele vai mostrar aquele texto ali. Vamos salvar aqui. Ele já deu uma formatada aí, acredito que ele não tenha esculhambado aí a formatação, mas nós vamos dar um .NET Watch para ver como é que tá ficando, só para você entender como é que tá ficando aí o processo. Eu vou aqui, não tem nenhuma lista, vamos clicar aqui no recarregar, e realmente ele não vai listar nada porque nós esquecemos uma coisa, nós esquecemos de criar dados, né? Então nós não temos dados, esquecemos desse ponto aí, então nós vamos aqui inclusive criar um botão. Vou criar aqui um botão aqui embaixo, um botão, para adicionar dados, né? Esquecemos desse detalhe aí. Adicionar tarefa. Adicionar tarefa, então vamos utilizar aqui as classes do Bootstrap, né? Vamos colocar aqui um btn dark, vamos seguir esse esquema do dark aí. E deixa eu ver se ele já aparece aqui. Já está ele aqui. Então nós vamos criar um evento clique aqui para ele, ele vai adicionar uma tarefa para a gente. Vamos criar aqui um método que ainda não existe, por exemplo, add to do. Eu acho que ele vai precisar ser assíncrono, então para poupar tempo eu já vou deixar ele assim. Vamos codificar ele aqui embaixo, então private async. Eu vou até deixar ele como assíncrono mesmo aqui, vou colar aqui o nome. Ok? O que ele vai fazer aqui é chamar apenas os métodos que nós criamos já no nosso serviço, né? Um deles foi se eu chamar aqui o serviço todoservice.new todo, você lembra que nós criamos um método para adicionar um novo todo? E nós vamos chamar o método, o próprio método, dessa vez é esse método aqui da própria página, como se nós estivéssemos clicando naquele botão lá para atualizar a variável todos. Então nós vamos chamar o próprio método que nós criamos aí em cima. Só que eles são assíncronos, então nós vamos colocar await aqui e await aqui. Nisso nós já codificamos o botão, vamos salvar aqui e vamos adicionar já uma tarefa aqui. Só que, será que nós esquecemos mais alguma coisa? Tá tudo ok, tá tudo salvo. Ele não está adicionando,
Vamos ver se eu errei alguma coisa. Se to do diferente de novo. Tá um pouco estranho, mas eu tô achando que nós esquecemos de colocar o render mode aqui. Então talvez seja isso. Eu logo aqui em cima, depois da página aí, vamos colocar aqui o render mode. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando os novos render modes da nova versão do Blazor. Ele vai estar passando, ou já deve ter passado aí em algum card. É bom você dar uma olhada, que isso é muito importante. Então, nós vamos colocar como. Ele não vai me ajudar aqui, parece Interactive Server. Interactive. Pronto, ele está ajudando já ali, ó. Então, eu acho que o que eu esqueci foi dizer qual é o render mode. Vamos parar aqui para dar um build. .NET Build, ver se está tudo ok. Tudo ok, vamos dar um watch novamente. Abrir aqui no navegador. Tá juntando já aqui algumas instâncias. E ele adicionou. Só que ele adicionou ela já preenchida. Porque eu estava precisando, acho, de reiniciar. Quando muda o render mode, acredito que você realmente precisa reiniciar. Isso é algo novo, essa propriedade ali, render mode. Foi criada nas novas versões do Blazor. Então nós adicionamos aqui uma tarefa realmente. Só que ela entrou assim porque nós fixamos aqui no código esse estilo. E nós vamos trabalhar exatamente nisso agora. Nós não vamos deixar esse estilo fixo aí. Vamos adicionar mais outra, e só para você ver que está funcionando aqui, está tranquilo, né? Então, nós vamos exatamente para esse trecho aqui. A gente só quer que esse estilo aqui seja colocado aqui se a tarefa for done. Então, nós vamos aprender agora como é que a gente faz uma condição em uma linha só, uma operação condicional aqui, em que eu vou colocar aqui um arroba, então, e vou perguntar aqui se o nosso to do é done. Isso aqui funciona assim, é uma pergunta que eu estou fazendo. Se isso aqui for true, então ele vai fazer o que tem aqui. Caso contrário, ele vai fazer o que tem aqui. Então, se for done aqui, o que eu quero? Eu quero que aquele estilo esteja aqui. Então, eu vou colar o estilo aqui. Entendeu? Se caso seja falso, eu vou querer que ele não faça nada. Ele vai parar aqui apenas no estilo cursor mouse pointer, desculpa. Então, acho que deu para entender aí. Então, se eu salvar aqui, o que vai acontecer, né? O que aconteceu foi que ele retirou aqui o riscado, porque nenhum aqui é done. Se eu marcar, como eu fiz o bind, na verdade, o que eu não fiz não foi bind aqui no input checkbox, foi apenas dizer que o checked é igual a isso aqui. Mas eu não fiz um bind para dizer. Para que isso funcione, eu teria que setar a propriedade done no evento onChange desse input aqui. Se eu quisesse que ele funcionasse com bind mesmo, eu teria que criar aqui o @bind, né, value, mas o que eu quero realmente aqui é me utilizar do evento onChange aqui, desse input checkbox, porque eu também vou precisar atualizar a data, né? Se eu fosse colocar o bind, eu iria até funcionar. Mas vamos até fazer um teste aqui, só para você entender. Então, eu poderia colocar, acredito que só um bind, não estou lembrando, só um bind já funciona, vamos ver. Ele está pedindo para eu reiniciar aqui, vamos reiniciar. Ele não está carregando na inicialização, a gente vai já resolver esse problema. Vamos recarregar aqui no botão mesmo, então ele recarregou. Se eu for marcar aqui, ó, você vê que já está funcionando, ó, é tanto que ele está riscando, né? Então o bind já está funcionando, mas só que tem um problema. Se eu deixar só assim, eu não estou preenchendo a data de finalização. Então, nesse caso aqui, ele não vai funcionar só assim no bind. Eu vou dizer que eu vou apenas dizer que o checked dele vai continuar de acordo com a propriedade checked do to-do. Só que eu vou me utilizar aqui do evento onChange, acho que esse é o evento melhor, e vou dizer, e vou disparar um método quando esse evento ocorrer, que eu vou chamar aqui de update date, né? Update date. E vou criar esse método aqui embaixo. Então nós vamos chamar aqui private void. Vou chamar de void porque eu não sei se vai precisar de retorno aí. Update date.
E vai ser bem simples, ele vai apenas verificar. Nós vamos ter que receber aqui um to-do, porque nós não sabemos qual é o to-do que está sendo referenciado nesse momento. O que nós temos aqui é uma lista de to-dos, mas qual seria? Então nós vamos ter que receber esse to-do aqui. E nós vamos apenas fazer um if normal aqui. Olha, se to-do for done, ele vai fazer. Ele vai dizer que to-do.doneDate é igual à data atual, que é datetime.now. E como nós não estamos fazendo o bind normalmente, como eu mostrei lá no checkbox, então nós vamos manualmente dizer que o Done aqui, nem precisa, eu acho, mas só para reforçar mesmo aqui, eu acho que nem é necessário isso. Vamos dizer que o Done é true. E caso contrário, ele vai fazer o contrário, ele vai limpar aqui os dois campos, né? Se ele não for Done, ele vai limpar aqui os dois campos. Como nós colocamos aqui o DoneDate para poder ser nullable, né? Você pode ver aqui, ó. Então nós vamos setar ele como nulo. E isso aqui nós vamos colocar o Done como falso. Só que tem um novo aprendizado aqui. Como nós, nesse método, precisamos receber um parâmetro, então aqui vai mudar um pouco. Você vai ter que chamar ele como um método anônimo. Então você vai chamar ele assim, porque dessa maneira vai ser possível você passar aqui no parâmetro o to-do. Vou pastar aqui para você ler melhor. Aqui, ó. Então, nós já vamos testar. Acho que nós já podemos. Olha, ele está pedindo aqui para reiniciar. Você pode dar o comando A, que significa always. Eu quero que você sempre faça isso. No caso, nós vamos apenas no Y mesmo aqui. Não sei porque ele está sempre pedindo para eu abrir aqui o navegador. Tudo bem? Vamos fechando e pegando sempre a última instância. Então, ainda não resolvemos esse problema do recarregar. Então, vamos recarregar ele aqui mesmo com um botão. E nesse ponto, nós vamos marcar. O que aconteceu? Nada. Por quê? Vamos ver, né? Por quê? Nós erramos aqui a lógica. Nós erramos aqui a lógica e colocamos assim. O que ele vai é trocar. Realmente, a ideia é que ele vai alternar o to-do. Então, dessa maneira, se for true aqui, ele vai fazer o contrário. Ele vai tornar ele falso, né? Então, nós erramos aqui um pouco. Essa aqui é a lógica certa. Não queria dar certo dessa maneira. O evento, o onChange, ele vai alternar. Então, se o to-do que eu estou recebendo, se ele já for finalizado, se ele já for done, eu vou fazer com que ele não seja. Então, estou trocando aqui. Caso contrário, eu vou fazer com que ele seja finalizado e vou colocar a data de finalização. Dessa maneira, é para dar certo. Então, se eu marcar aqui, ele marcou como finalizado, só que ele deu um erro aqui e não colocou a data de finalização. Então, ele está dando um erro aqui dizendo que @checked. Então, nós vamos ver o que é aqui. Nós temos que tirar aqui esse arroba porque nós estamos utilizando uma propriedade do próprio HTML, né? A gente não está utilizando nenhuma fórmula especial aqui. Então nós vamos tirar aqui esse arroba. Vou dar uma atualizada aqui na página. Recarregar. E veja que agora ele colocou a data de conclusão. Bem interessante. E quanto à data, nós temos aqui uns problemas. Você viu que o formato da data não ficou legal. Então o que ocorre é o seguinte. A gente vai agora tratar disso aqui. O campo DoneDate, nós vamos fazer uma outra condicional daquela numa linha só. A gente vai formatar a data dessa maneira aqui, ó. Dia, mês e ano. Acho que nós não vamos colocar a hora não, acho que não precisa disso. Só que tem um problema, ele está dando esse erro aqui porque DoneDate pode ser nulo. Então eu não posso, eu tenho que primeiro verificar se ele é nulo ou não. Então o que ocorre é que a gente vai, por hora, recortar isso aqui e nós vamos fazer, como eu falei, uma condicional aqui. A gente vai verificar se DoneDate é diferente de null. Você pode também perguntar assim, se has value, é uma outra maneira, né? Então, aqui vai ser o valor true e aqui vai ser o valor false. Pronto, estou logo criando os dois valores. Se tiver valor, então sim, aí nós vamos colar o nosso... Só que aqui, ele meio que juntou, entendeu errado? Nós vamos pegar aqui o campo e colar aqui. Como ele é nullable, nós vamos colocar aqui como value, para poder dar certo. Então, dessa maneira, nós já temos. Vamos dar uma recarregada aqui. Vamos testar aqui marcando algum. Então, você viu que a data agora ficou correta. Vamos ver como é que ele está listando aqui a prioridade. A prioridade ele está listando como 0, porque nós não setamos nenhuma prioridade aqui. E ele está marcando como vermelho porque a gente deixou fixo aqui o vermelho, como você pode lembrar, nós deixamos aqui
fixo a classe TableDanger, que é uma outra coisa que nós vamos, inclusive, trabalhar agora com isso. Nós vamos quebrar aqui embaixo para não ficar tão grande a linha aí. Vamos, inclusive, quebrar também aqui o style, aqui embaixo. Aqui nós vamos fazer uma outra condicional. A gente quer que, se a prioridade for urgente, que ele fique vermelho. Em caso contrário, não precisa ter classe aí, né? Ele fica assim, dessa maneira. Então vamos fazer o mesmo condicional aqui. Então, se o todo.priority for igual a toDo.priority. É por isso que é bom você utilizar enum, porque fica mais legível o código. Urgente. Então é aquela mesma coisa. A parte verdadeira fica aqui. A parte falsa vai ficar aqui. Se ele for urgente, a parte verdadeira vai ser o quê? Vai ser a classe que já estava lá. Caso contrário, a gente não coloca nenhuma classe aqui. Então, dessa vez, ele já até tirou aqui o vermelho, porque nenhum aqui é urgente. Então, vamos resolver esse problema logo aqui de quando a gente atualiza a página, a gente precisa recarregar. Existe um método que é chamado, por padrão, antes do componente ser renderizado. Nós vamos colocar ele até em cima de todos aqui. Ele, na verdade, você vai ter que fazer um override. Logicamente, como eu já falei, qualquer curso aí de qualquer tecnologia, você precisa entender ali o básico de orientação a objeto, programação orientada a objeto e lógica de programação. Então, essa coisa de explicar override, né? Então, já se entende que você já conheça isso. Você pode fazer um override de um desses dois métodos aqui. Esse aqui, se você for trabalhar de maneira assíncrona, se você for precisar de chamar algum método assíncrono, ou esse aqui, caso contrário. Vamos chamar esse aqui, porque eu já sei que nós vamos precisar chamar um método assíncrono. Então, ele já fez aqui, inclusive, deu uma estragada aqui no meu... Como eu disse, o ambiente aqui não está muito bom para formatação. Então, no lugar dele chamar isso aqui da classe base, eu vou chamar apenas o que tem aqui no nosso botão. É como se eu tivesse clicado no botão quando eu inicializo o componente, né? E como ele é um método assíncrono, eu vou colocar o await aqui. E logicamente eu vou dizer que isso aqui é async. Dessa maneira, quando eu salvar, ele vai pedir para eu reinicializar, porque alguns métodos eu preciso fazer isso. Não é sempre, mas em alguns casos sim. E dessa vez ele recarregou sem precisar de eu... Olha, eu estou aqui atualizando a janela do navegador e ele já está recarregando logo no início. Agora nós vamos implementar, desculpa, a lógica para esses botões aqui, editar e excluir. A ideia é que, vamos começar com o excluir, que ele vai simplesmente excluir aqui a tarefa da linha. Então vamos logo fazer o do excluir. Deixa eu abrir mais aqui, que vai melhorar a visão. No excluir, nós vamos chamar o onClick dele e vamos apenas criar aqui um método. Eu vou criar esse método em partes para você entender. Remove todo. Ele vai chamar esse método aí, que não existe ainda, então nós vamos ter que criar ele. Só que como eu já sei que ele é assíncrono, eu já vou logo colocar o async aqui. Como é que eu sei? Eu sei porque nós vamos ter que chamar o nosso método remove todo que nós criamos no nosso serviço. Então, por esse motivo, eu já sei que aquele método é assíncrono. Então, nós vamos criar ele lá para baixo aqui. Vamos criar um private async task, colar aqui o nome do método e vamos criar aqui um corpo para ele. Praticamente nós só vamos chamar aqui o nosso todo service .remove async, mas tem um problema. Você sabe que ele precisa, a gente fez com que ele precisasse indicar qual é o to-do que vai ser removido. Então, nós vamos ter que, por isso, criar aqui um parâmetro to-do para poder receber ele aqui. Assim a gente já removeu o to-do e nós vamos também recarregar a lista, chamando o próprio método que nós criamos, que é como se fosse chamar o botão recarregar. Só que como nós criamos aqui um parâmetro, nós já vimos isso, voltando para cá, vamos ter que chamar ele como um método anônimo, porque assim nós vamos poder aqui indicar qual é o to-do que nós estamos removendo. Então vamos salvar. Ele está constantemente pedindo para eu reiniciar. Se eu for fazer um teste aqui nesse, ele já removeu, então já deu certo.
Agora nós vamos até adicionar mais um pouco aqui para nós termos mais. Agora sim nós vamos criar a lógica para o botão editar. A lógica é a seguinte: quando eu clicar em editar, ele vai ter que mostrar aquele form aqui, que inclusive esse form ele está aqui, que é esse componente. Ele não está sendo exibido porque nós dissemos que nele próprio, aqui, que ele só mostra algum conteúdo quando tiver algum to-do. Como, por exemplo, aqui nós fizemos esse if aqui, então isso aqui vai estar nulo, a propriedade dele. Por esse motivo, nada disso é mostrado. Eu deixei ele assim para que ficasse mais fácil entender aqui a tabela. A partir de então, nós vamos já preencher a propriedade edited to-do com o quê? Com o nosso to-do. Nós já podemos fazer isso. Então, quando eu salvar, o que ele vai fazer? Vai ficar ruim de ver agora, porque cada linha vai ficar repetindo o form, então nós temos que ter uma maneira de indicar quando esse form vai ser exibido ou não. Então, nós poderíamos, por exemplo, criar um if aqui com algo que indicasse que esse to-do está ou não em edit mode. Então, nós poderíamos criar isso aqui. Por exemplo, a gente poderia criar aqui um if to-do.edit ou edit mode. Só que nós temos um problema, nós não temos essa propriedade lá no to-do. Como eu disse, o ideal é que você use, nesse caso aqui, view models. Nós estamos trabalhando diretamente no model. Não é a maneira certa. Está sendo feito assim porque se todo esse tutorial já está desse tamanho, imagina se eu ainda fosse criar view models. Então o que ocorre é que nós vamos ter que criar essa propriedade aqui no to-do. Então, Ctrl P, to-do, nós vamos criar aqui essa propriedade aqui embaixo. Ela é uma prop bool, ela é booleana, edit. Isso aqui vai indicar se ele está em edit mode ou não. Mas, Márcio, isso aqui vai para o banco de dados? Bom, se eu deixasse assim, ele iria, mas você vai aprender mais um atributo interessante do Entity Framework, que é o Not Mapped. Isso significa que eu quero que essa propriedade fique aqui apenas para mim na programação. Eu não quero que ela vá para o banco de dados. Então, dessa maneira, eu posso salvar aqui. E esse edit aqui vai passar a existir. Eu não sei porque que ele não está atualizando, mas talvez eu precise salvar aqui. Pronto, já é porque ele demora um pouquinho para atualizar. E você viu que agora o form já não está mais aparecendo, porque por padrão o edit vai ser false. Então, o que o botão aqui vai fazer é apenas tornar esse campo edit true. Então, nós já vamos aqui criar também um método, vou até copiar o desse aqui, para o botão mostrar, ou desculpa, para o botão editar, e nós vamos chamar ele de edit to do, pode ser assim, e eu acho que ele não vai precisar ser assíncrono, mas ele vai precisar receber aqui o to do, de maneira que eu vou até copiar, porque o método não existe ainda, vamos criar ele agora. Nós vamos criar ele como private void, vou colar, aqui é um to do que ele vai receber, e o que ele vai fazer nada mais é do que alternar a propriedade edit do to do. Ele vai dizer que a propriedade edit é igual a propriedade edit, não, ele vai alternar, ele vai dizer, ele vai negar, ou seja, se ela for true, ela vai ficar false, se ela for false, ela vai ficar true. Então ele vai fazer essa alternância. E deixa eu ver se está dando algum erro aqui, tá tudo tranquilo, acho que a gente pode salvar. Ele já está pedindo para eu reiniciar, tudo bem? Nesse ponto aqui, vamos, como ele está pedindo aí, abrir uma nova instância, tudo bem? E vamos editar. E ele já está mostrando o form. Se eu clicar de novo, ele desaparece com o form. Então aqui eu estou editando, aqui não. Aqui eu estou editando esse, aqui não. Então eu posso editar dois, sim. Posso editar dois. E o que está fazendo o form aparecer ou desaparecer é aquela propriedade edit que só é visível para mim aqui. O ideal é que ela tivesse no view model para não precisar que você colocasse uma propriedade que não faz parte do banco lá nos seus models, né, no seu modelo de dados. Então, inclusive, nós já podemos até testar o form de modificar alguma coisa, por exemplo, qualquer coisa, ir para o shopping, e aqui repetindo a mesma descrição, e nós vamos salvar. Aliás, vamos colocar uma prioridade aqui. Fica aí como dever de casa, por exemplo, você aprimorar os nomes dessa, para que não fique aparecendo aqui da maneira que está lá no enum, né? Fica uma coisa mais nacional. Então vamos colocar aqui como importante, vamos salvar. E veja só, aqui ele já salvou, colocou como importante, e nós editamos essa tarefa. Só que tem um problema. Se eu editar essa tarefa e colocar ela como urgente aqui, e salvar,
Pela lógica, era para ela estar em primeiro lugar. Isso porque nós ordenamos de maneira que as urgentes ficassem em primeiro lugar. O problema é o seguinte: quando nós chamamos esse método aqui, getActivityToDos async, que nós estamos do nosso serviço chamando um método que tem o mesmo nome, que é esse aqui que nós tínhamos criado, tem um probleminha aqui. Nós estamos ordenando pela prioridade. Só que para o Entity Framework, e acredito que até para o banco de dados mesmo, se você for ordenar pela prioridade, logicamente os que estão nulo ou zerados, eles vão ficar na frente. Então, nós vamos fazer aqui uma espécie de dar um jeitinho aqui, e nós vamos, antes de ordenar ele pela prioridade, nós vamos ordenar de maneira descendente pelo fato de haver ou não valor. Então, order by descending é ponto priority has value. Isso seria se o has value, se o priority pudesse ser nullable, mas como nós colocamos ele como não nullable, então a gente vai colocar priority maior do que zero, que significa, veja só a lógica aqui, se a prioridade for maior do que zero, vai ser retornado aqui um true, que significa, por exemplo, para o banco de dados, o 1. Caso contrário, vai retornar um false, que para o banco de dados é um 0. Então, muitos registros vão ser 1, os que têm prioridade vão ser 1, entendeu? E outros, os que não têm, vão ser 0. Se você ordenar de maneira descendente, significa que os que têm 1, ou seja, em outras palavras, se você entendeu, os que têm prioridade vão ficar na frente. Então, o que ocorre é que aqui não vai ser mais um order by, vai ser um then by. É como se você tivesse colocado na cláusula where, primeiro ordenando por isso e depois por isso aqui. Você pode colocar na cláusula where de um SQL 2 campos. Você pode fazer algo desse tipo aqui. Order by 1 ou 0, né, que foi o que nós fizemos lá em cima, vírgula, o campo 2, que é o campo priority, né, que nós colocamos assim, dessa maneira. É isso que nós estamos fazendo. Você pode ordenar por um campo qualquer aqui, um field qualquer, e desculpa, eu escrevi errado aqui, um field qualquer aqui, e outro campo. Você pode fazer uma ordenação em cascata, que é o que a gente faz com esse then by aqui. Aqui é o segundo campo da ordem, entendeu? Então, dessa maneira, nós vamos ver se nós conseguimos chegar no efeito desejado. Então, nós vamos aqui dar uma recarregada, e você viu que ele já ficou para frente aqui. Então, de maneira que se eu pegar outro e tornar como urgente, como por exemplo, nós vamos até mudar o nome aqui, só para dar para ver melhor, tarefa urgente, e vamos colocar essa outra aqui como urgente também. Então, vamos salvar. Então, a tarefa urgente, ela já veio para cá. Então, dessa maneira, não sei se deu para entender aí, qualquer coisa você pode dar uma pergunta aí nos comentários, caso haja tempo eu posso tentar ajudar. Resolvemos o problema também da ordenação. Outra coisa que nós vamos fazer, apenas para ficar mais legal aqui, é que quando você clica aqui, a cada clique que você dá, ele vai alternar entre as prioridades, que fica muito chato você vir aqui, ter que editar e mudar a prioridade, né? A usabilidade fica um pouco ruim nesse ponto aí. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, é isso mesmo. Nós vamos aqui para o nosso to-do list, e aqui no nosso TR, acho que pode ser aqui no TR mesmo, não vai ter problema. Nós vamos criar, eu não sei se ele vai ter aqui um evento clique, mas vamos ver se vai dar certo. A gente vai criar aqui um método que vai ser disparado quando eu clicar no TR. O que é o TR? É cada linha dessa aqui, quando eu clicar na linha. Só que eu estou achando que não vai dar certo, mas vamos fazer primeiro um teste assim para ver o que vai ocorrer. Nós vamos chamar aqui um método que nós vamos criar ainda. Eu já estou colocando ele assim, porque nós vamos precisar passar o to-do. Change priority. Pode ser só change priority mesmo, né? Nós vamos passar o to-do para ele aqui. Então, a gente vai dizer change priority desse to-do aqui. Como esse método não existe ainda, nós vamos criar ele aqui embaixo. Vamos mais para baixo. E private void. Vamos colar ele aqui. Criar aqui o corpo. Ele vai receber um to-do, em que nós vamos mudar a prioridade desse to-do aqui. E o que nós vamos fazer aqui é só incrementar a prioridade. E se chegar num valor mais alto, a gente vai voltar para a primeira prioridade novamente. É só isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos criar uma variável, por exemplo, priority index.
O que é esse Priority Index? É apenas o int. Se eu fizer assim com um enum, eu pego na verdade o valor daquele enum, se eu converter ele para int. Então, se você for aqui no nosso to-do, que já sumiu, tá aqui, se, se eu verificar o valor desse enum normalmente, ele vai me retornar o enum, mas se eu converter ele para inteiro, ele vai me retornar o valor que corresponde a ele. Então é isso que a gente quer. A gente quer aqui que esse Priority Index seja o valor do enum, por exemplo, 1, 2, 3. Né? Tendo esse valor, nós vamos incrementar ele. Vamos chamar o mais aqui. E nós vamos dizer que a prioridade do to-do é igual ao Priority Index. Só que tem um problema. Se nós, a prioridade vai apenas até igual 3, como nós podemos ver aqui. Ó. Então, se eu for aumentar para 4, ele provavelmente vai dar um erro aí, porque não existe o enum 4. Né? Então, nós vamos fazer aqui uma condicional. Se isso for maior do que 3, nós vamos dizer, uma condicional assim, se isso for maior do que 3, nós vamos dizer que a prioridade dele é um to-do priority casual, que é a menor. Caso contrário, nós vamos dizer, nós vamos converter, fazer o contrário, nós vamos converter para to-do priority o priority index. Aqui nós fizemos o contrário, nós transformamos o priority no valor dele, que é um inteiro. Né? Aí nós aqui incrementamos. Então aqui nós fizemos um condicional. Se o valor do incremento for maior do que o máximo lá, que é 3, então nós vamos dizer que o valor vai ser casual aqui. Em caso contrário, nós vamos fazer o inverso. Nós vamos pegar o priority index e vamos converter para o enum, para que a gente possa colocar aqui na propriedade. Só que tem um problema. Nós vamos precisar salvar isso. Então nós vamos precisar chamar o método update. Desculpa, ele errou aqui. Do nosso to-do service. To-do service.update async. Do to-do que foi modificado ali. Por esse motivo, esse método passou a ser assíncrono e nós vamos ter que colocar aqui um retorno como um task e um async aqui como sufixo. E vamos até copiar porque ele vai dar um erro, já que nós modificamos aqui o nome do método. E dessa maneira, eu só estou em dúvida se a gente vai poder colocar no TR aqui, se ele vai disparar realmente esse evento aí, esse clique, porque eu estou achando que o TR não dispara eventos, né? Mas vamos lá. Então, mais uma vez, nós vamos aqui nesse Open Browse, vamos fechar o anterior, vamos para cá, vamos clicar aqui num deles e parece que está dando certo. Deixa eu só ver direitinho aqui nesse ir para o shopping, eu vou clicar aqui, casual, ele está casual, está meio complicado aqui de ver. Parece que está funcionando, eu só não sei porque que o ir para o shopping não está. Ele está parando no casual, parece, né? Então vamos ver aqui porque que ele está. Talvez seja um erro de lógica aqui. Beleza, nós temos um erro de lógica aqui. É porque casual, eu estou setando a propriedade casual, que já é o valor 3, como você pode ver aqui. Então, se ele for maior do que 3, eu estou deixando ele sempre como 3. Ele vai ficar num loop, porque quando eu clicar novamente, ele vai tentar ir para o 4. Só que como o 4 é maior do que 3, então ele vai voltar para o casual. Então é o contrário, eu tenho que colocar aqui como urgente, entendeu? Urgente porque urgente é o 1. Dessa maneira, é para dar certo. Então se eu for aqui em ir para o shopping, que é casual, eu cliquei, ele ficou urgente. Se eu clicar mais uma vez, ele foi para importante, aqui ele vai para casual, aqui urgente. Então falta só aqui, acredito eu, que eu não tenho esquecido nada, um pequeno desafio, que é quando nós editamos um aqui, que ele está aqui como importante, mas não vai ser esse que nós vamos olhar, quando eu clico no botão cancelar, o que ocorre? Por que que ele cancelou o form? Agora eu achei interessante, por que é realmente que ele cancelou? Então aqui eu estou editando esse, se eu for aqui em cancelar, vamos ver se nós temos código no botão cancelar aqui. Talvez nós tenhamos esquecido alguma coisa aqui no nosso componente. Eu estou achando interessante o fato do botão cancelar, que sequer tem código aqui, dele tá funcionando, né? Como eu queria. Eu achei que ele não ia funcionar. Talvez seja coisa da nova versão do... É algo bem que precisa de um... Olha, aqui se eu for em cancelar, ele realmente está fechando. Mas vamos ver se ele está editando, né? Então, se eu for aqui editar, colocar esse ir para o shop de casual para urgente, e se for aqui em cancelar, ele continua em casual. Pô, fica como tarefa de casa você tentar explicar. É até bom eu ler isso nos comentários. Por que que o botão cancelar está funcionando
sem que a gente tenha codificado ele. Inclusive, nós erramos aqui o estilo, é por isso que os botões estão aparecendo pequeno, não é? Vamos dar uma ajeitada aqui. Acho que eles vão aparecer de maneira diferente agora. Ó, ficou até melhor. E vamos ver aqui como é que nós ficamos com no nosso percurso aqui. Então, explicamos já sobre services, sobre Dependency Inject, DI. Então, já explicamos isso. Sobre páginas Razor, cansamos já de explicar aqui. E sobre componentes também, nós criamos exatamente esse componente aqui, não é? Então, caros, eu agradeço bastante pela atenção e gostaria de dizer que fazer um vídeo desse é bastante cansativo e dá muito trabalho. Eu agradeceria demais mesmo se você curtisse o vídeo e seguisse o canal. E muito obrigado aí pela atenção.